Quais são as 3 maiores mentiras que se conta aqui no Brasil? Número 1. Equilíbrio das contas do governo é coisa de rico. Número 2. A riqueza é fixa, a gente só precisa dividir melhor. Número 3. Numa democracia, ganha a maioria. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos explicar aqui um pouquinho as 3 mentiras mais destrutivas aqui no nosso país e como a gente pode divulgar a informação para que as pessoas fiquem cada vez mais vacinadas para a gente poder exigir do nosso governo as coisas certas que melhoram a vida de todos. Número 1, como a gente falou. Equilíbrio das contas é coisa de rico. Rico, banqueiro que gosta de conta equilibrada. Porque se você é do bem, se você pensa nos mais humildes, então a gente tem que gastar o que precisa gastar e aí as contas a gente vê depois, né? Você já escutou esse discurso alguma vez? É mais ou menos parecido. Imagina que você tem, sei lá, uma tribo de índios e os caras vivem de plantar milho, eles têm isso para comer. Tem lá um monte de milho, tem uma galera com fome e aí eles decidem, o que a gente vai fazer com o milho? Vamos comer metade e usar o resto para plantar a próxima safra? Não. Primeiro a gente enche a barriga e a próxima safra a gente vê depois. E aí os caras comem todo o milho e não tem mais milho para plantar e na próxima safra morre todo mundo de fome, entendeu? É mais ou menos esse mesmo princípio das contas públicas. As contas públicas precisam estar equilibradas, porque sem isso a destruição é muito maior e essa destruição não é para atacar rico. Rico, banqueiro, tem como se proteger. Quem se ferra são os pobres. Vamos tentar mapear aqui. Se o governo começar a gastar mais do que arrecada, ele tem um buraco, certo? Um buraco nas contas públicas, o pessoal chama de déficit, né? Um buracão, e aí ele não tem como pagar suas contas. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir dinheiro. Mas qual o problema disso? O problema é, como a gente já falou várias vezes aqui no Ranking, pessoal, dinheiro não existe. O dinheiro você não pode comer, você não pode beber, você não pode vestir dinheiro. O dinheiro é um símbolo das coisas de verdade. Então eu tenho aqui do meu lado as coisas de verdade que você precisa no país: carro, comida, remédio, luz elétrica, roupa, etc. As coisas de verdade. E aqui você tem o dinheiro, que é um símbolo desse. Isso aqui é só um sistema de pontuação para dizer quem tem direito ao quê. Quando o governo infla essa montanha aqui, você não vai magicamente criar mais comida, mais roupa aqui do lado de cá. Tem a mesma coisa. Então você aumenta aqui, você gera inflação. É inevitável. Buraco na conta pública, déficit, causando impressão de dinheiro, é a grande causa de inflação. E nós temos várias personalidades políticas de diversos lados, de centro, de esquerda e de direita, com essa visão. O governo precisa gastar o que tem que gastar e depois a gente vê de onde vai arrecadar. É surreal o nível de analfabetismo econômico que muitos dos nossos líderes têm, de diversos espectros. E aí por isso que a gente está na lama. Se a gente não souber exigir dos políticos, agir com responsabilidade, conhecer o mínimo de economia, a gente vai estar sempre liderados por capitães que não sabem para onde vão dirigir o navio. Então a inflação, ela vai comendo o poder de compra, especialmente dos mais pobres, porque eles são os últimos a receber aumentos. É o informal, é o ambulante, é o trabalhador de salário mínimo. A galera que está na elite, os banqueiros, conseguem aumentar seus juros, cobrar mais dinheiro. Os ricos conseguem aplicar em fundos protegidos da inflação, coisa que os pobres não têm. Então para com esse negócio de que equilíbrio de conta pública é boa para banqueiro. Ao contrário, equilíbrio nas contas públicas é boa para que não tenha inflação, que é a maior causa de pobreza. O que mais ferra os pobres do nosso país é a inflação. A gente chegando no supermercado hoje já não consegue mais comprar carne, não consegue comprar fruta, não consegue comprar feijão. Esse que é o impacto real. A conta pública tem que fechar, igual o exemplo que eu dei da tribo dos índios, que o uso do milho tem que ser responsável. Você vai dar um pouco para comer, um pouco vai usar para plantar a próxima safra. É assim que a gente tem uma situação sustentável. Segunda mentira que as pessoas contam, que a riqueza, ela é fixa. Existe uma pilha de riqueza, tem um bolo, né? Tem um bolo, e aí a única coisa importante na política, na economia, nos países, é como dividir. Esse é um discurso que você vai ver muito no populismo e em alguns setores da esquerda, não são todos, tem esquerda responsável, tem esquerda que sabe fazer conta, mas existe um pedaço da esquerda que não sabe fazer conta e que vem com essa fantasia de que, puxa vida, então tem uma pilha de dinheiro e se tal e tal e tal tem mais, é porque obrigatoriamente tal e tal e tal tem menos, né? Então, por exemplo, o Bill Gates, por que ele ficou bilionário? Porque ele tirou de alguém. Não funciona assim, não é verdade. Isso é matematicamente mentira. E se a gente acreditar nessa mentira, a gente vai acreditar em políticas que vão deixar todo mundo mais pobre, como por exemplo as políticas que a Argentina implantou, que a Venezuela implantou, que a Coreia do Norte implantou e diversos outros países, especialmente pequenos países falidos na África. Se isso fosse verdade, como que você explicaria que os países que mais têm bilionários no mundo são os países que o povo vive melhor, tem menos miséria? Então você vai na França, nos Estados Unidos, na Austrália, tem uma alta proporção de bilionários na população e a população vive muito melhor do que em países que não têm bilionários. Ou seja, é possível algumas pessoas ganharem muito dinheiro, montar grandes empresas, gerar empregos, produzir riquezas, como por exemplo um Bill Gates, um Jeff Bezos, um Elon Musk, até aqui no Brasil também, por exemplo, uma Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, que gera empregos e isso aumenta a renda para todo mundo. Há 200 anos atrás, a humanidade era praticamente inteira pobre. Você tinha 90% das pessoas no ano de 1800 na pobreza. Hoje, século XXI, nós temos menos de 10% na pobreza. Ou seja, a humanidade está saindo da pobreza, o nível de renda
renda está aumentando geral, o bolo está crescendo para todos e o número de bilionários está aumentando. Então é uma mentira isso. Inclusive, tem momentos em que vem setores da extrema esquerda lá e falam que a desigualdade entre países, né? Então, por exemplo, perguntaram pro Guilherme Boulos... Pô, mas por que tem uma Europa? Não é bom lá na Europa? Não é rico? Não é bacana? As pessoas não estão bem? E aí ele respondeu... Se tem uma Europa, é porque tem uma África. Olha só o nível, como ele tá preso nesse paradigma do bolo total, né? Porque ele não aceita, ele não aguenta que a Europa conseguiu as condições corretas para ela se desenvolver. Condições quais? Liberdade econômica, respeito à propriedade, capitalismo de livre mercado, sim, com o setor público que faz um monte de coisa legal, que tem um estado de bem social, isso é maravilhoso, um estado de centro. Mas ele não aguenta isso, ele fala assim, não, se a Europa tá rica porque roubou da África. E ele não consegue explicar, né? Porque alguns países que estão mais fechados do mundo, os países que não têm comércio com o mundo externo, como por exemplo Coreia do Norte, fechado, blindado, são dos mais miseráveis. Então quer dizer, como é que estão pegando o dinheiro dos caras lá? E ele fala, não, mas se tivesse colônias. Mas ele não explica também que os países da Europa que não tiveram colônias, como por exemplo a Alemanha praticamente não teve, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, ninguém teve colônia nenhuma, ninguém explorou ninguém, cara. A Nova Zelândia é uma pequena ilha no meio do Pacífico, que foi colonizada, que nunca teve colônia, que não explorou ninguém, que acho que nem exército os caras têm, só tem cabrito lá, e fazendeiro de cabrito e uma outra coisa. São um dos países mais ricos do mundo. Começa a bugar essa teoria de que se você tá bem é porque você tirou de alguém. Se o país está bem, é porque ele achou as condições corretas, né? Aquele equilíbrio delicado, como eu falei, de instituições fortes, direito à propriedade, respeitada, liberdade econômica, simplicidade de fazer negócio, não tratar o empreendedor como malvadão, não ter uma gangue de bandidos no governo que explora todo mundo, essas coisas que dão certo. Riqueza pessoal não é fixa. Antes de ser tomada, antes de meter a mão, ela tem que ser produzida, e ela é produzida somente em ambiente muito bem cuidado por pessoas produtivas que vão pra cima e que acreditam que a hora que ela botar sua energia, seu sangue, seu tutano, e ralar e juntar, elas vão poder ficar com os frutos do seu trabalho. Se elas sentirem que vai ter uma gangue de bonzinhos que vai estar lá no poder e meter a mão no dinheiro que você conquistou suadamente, as pessoas vão embora do país, e não é nenhum sinal positivo que nós estamos tendo agora taxas altíssimas anuais de brasileiros abandonando o país. Brasileiros produtivos, programadores, engenheiros, arquitetos, desenvolvedores, pessoas produtivas abandonando o Brasil para ir para lugares onde o seu talento vai ser melhor aceito. E por fim, pessoal, o último ponto da mentira é que na democracia a maioria vence. Não é verdade isso, na teoria cada um é um voto, lógico, a gente vai lá, vota, etc. Mas na democracia, pessoal, vence quem tiver mais organizado. É por isso que nas democracias, pessoal, muitas vezes você tem aqui de um lado 50 mil donos de cartório querendo mais taxas, mais burocracia, mais coisa que exige o serviço deles, o cartório. E aqui dos 50 mil donos de cartório, você tem aqui 210 milhões de brasileiros. Estamos falando aqui de 4 mil vezes mais pessoas, tá? Então aqui desse lado tá o cidadão comum, 4 mil para 1. 4 mil brasileiros comuns para cada um dono ou trabalhador de cartório. E aí você pensa, bom, quem que deveria ter mais força para tirar a burocracia, para deixar mais simples, para deixar mais barato, para você ter que ter menos carimbo na sua vida? Você já sabe a resposta, né? O grupinho que tá mais organizado. Porque esse grupinho é o grupinho que tem dinheiro, que vai no Congresso, que vai fazer lobby, que vai chamar os deputados aqui e fazer doação de campanha, que vai pressionar. Isso é uma falha de design, não tem a ver só com a democracia brasileira, é para todas. E a democracia, a gente sabe, como dizia Churchill, é a pior forma de governo que existe, com exceção de todas as demais. Então é um mal necessário, é o que temos, mas dá para aperfeiçoar através da organização dos cidadãos comuns. Então se os grupinhos de interesse, que o cartório dei um exemplo, tá? Mas tem os artistas, com a tetinha deles chama Rouanet, tem os empresários com a tetinha deles que é o BNDES, tem os senadores com as tetinhas deles das mordomias, dos assessores, dos motoristas oficiais, tem os juízes com os penduricários lá de super salário. Se você pegar todos os grupinhos organizados e o cidadão estiver dormindo, esses grupinhos vão tomar o estado de assalto e roubar os cidadãos comuns mais e mais e mais, e esse é o grande problema do Brasil. Se os cidadãos comuns estão organizados, estão vigilantes, estão dizendo não de forma firme, ou seja, o cara começou a fazer palhaçada aí de criar mais tetinha, os cidadãos falam não, os cidadãos protestam, votam em massa para tirar o cara, para votar no candidato da oposição, que está falando de liberdade. Se a gente se organiza, aí a gente consegue neutralizando os grupinhos. Esse é o motivo do ranking dos políticos existir, para a gente poder passar conteúdo para os cidadãos comuns se organizarem, pressionar, votar melhor, e assim a gente ir arrumando a política e fazendo o Estado trabalhar para nós. Coisa que é muito importante, porque senão nós vamos trabalhar sempre como escravos para o Estado. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.